Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes. Prazer voltar a conversar com vocês durante o Boletim Censura Livre, trazendo Economia Fácil. E vamos comentar, como sempre, os destaques do noticiário econômico do dia. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. E, como sempre, eu peço a vocês que estiverem nos acompanhando pela live do Facebook ou pelo YouTube, que curtam, compartilhem, né? Nossa página da Web Rádio Censura Livre também está à disposição para vocês comentarem, criticarem, mandarem sugestões de pauta, mandar uma pergunta, interagir com a gente. E nós temos o nosso canal do YouTube do próprio Economia Fácil. Também vocês podem fazer isso, compartilhar também os vídeos nas suas próprias redes sociais, para fortalecer o nosso projeto. A gente oferece como opção, né, Antônio, como sempre, acompanhar não só o quadro Economia Fácil, o Economia Fácil versão estendida, que vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas, e toda a programação da Web Rádio Censura Livre, pelo site, né, o www.clwebradio.com, clwebradio.com, e a opção de baixar os aplicativos, né, aplicativos de rádio online, como o nosso exclusivo, ou qualquer, como o Radiosnet, que vocês instalam no seu Smart TV, seu smartphone e tablet. Antônio, é com você. Vamos aqui, então, ao destaque de hoje, no quadro Economia Fácil, versão reduzida. Retomada ganha força, mas a economia ainda está longe do nível pré-crise. A austeridade do governo sabota recuperação econômica. Por favor, Almir. O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, cresceu apenas 0,6% no terceiro trimestre, em comparação aos 3 meses anteriores, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial do governo que mede esse indicador. No acumulado dos 4 últimos trimestres, a alta foi de 1%, indicando desaceleração em relação aos períodos anteriores. Só que esse dado, num Brasil extremamente polarizado, como o que passa nesse momento nosso país, o resultado da variação do PIB nesse terceiro trimestre de 2019 se presta a interpretações muito variantes, muito discrepantes entre si. Com base nos números divulgados, é possível tanto concluir que a retomada da atividade está ganhando força, como vem fazendo a grande imprensa e o governo, e a grande imprensa faz isso porque mesmo aqueles setores da grande imprensa que batem no Bolsonaro, têm antagonismo com o Bolsonaro, no fundo, eles defendem a política econômica do Paulo Guedes, que é essa política neoliberal extremista, algumas vezes chamada de ultraliberal. Por outro lado, tem outros setores que, com base também aos números, consideram a recuperação contínua atipicamente lenta. E a economia brasileira, gente, ainda se encontra muito abaixo do pico observado imediatamente antes do início da recessão, lá em 2014. De todo modo, gente, a alta da produção no período julho-setembro foi suficiente para deflagrar revisões positivas para o comportamento da economia em 2019 e 2020. Agora, as projeções dos analistas apontam um crescimento do PIB entre 1,2% a 1,3% em 2019. Antes, eles estavam estimando em 0,8%. Menor, não só menor
que a projeção inicial para esse ano, que muitos projetavam 2%, até 2,5% se fosse aprovada a reforma da Previdência, que não só foi aprovada, né, até com certa dificuldade em algumas medidas, mas com muita facilidade em grande medida, mas não houve esse crescimento projetado. Muito pelo contrário, a economia patina cada vez mais e, inclusive, houve essa revisão das projeções bem para baixo. E agora, com o efeito dessa divulgação do PIB, os analistas já começam a revisar, mas essa revisão, essa revisão, está dando um percentual de crescimento do PIB que é praticamente o mesmo dos dois anos anteriores, 2018 e 2019. Já para 2020, os analistas estão fazendo uma projeção de 2 a 2,5% de crescimento. Aí a gente vai analisar o que aconteceu, que em alguma medida surpreendeu os analistas. Os analistas são muito impressionáveis, já tinham feito projeções para baixo e agora eles estão fazendo projeções novamente para cima. Mas a gente precisa analisar os dados, decompor os dados do PIB. Para a gente que é trabalhador e trabalhadora, apesar de parecer algo etéreo, algo distante da nossa realidade, é importante para a gente não ser enganado pelo discurso tanto da imprensa quanto do governo. Então, a expansão da economia no terceiro trimestre foi puxado pela expansão do consumo das famílias e dos investimentos. Contudo, as retrações nos gastos do governo e no setor externo, o gasto do governo, vocês sabem o que é, o setor externo é exportações, né? Impediram um avanço mais vigoroso do PIB no período. O que a equipe econômica vem sinalizando é que provavelmente a economia, a expansão do PIB para 2019 chegou já à casa de 1%. Isso significa que se a economia ficar no 0 a 0 no quarto trimestre, que é o trimestre que nós estamos vivendo agora, o PIB do ano já garantiu uma alta de 1%. As projeções do crescimento acima desse 1% em 2019 derivam das estimativas de uma alta em torno de 0,7% já no intervalo de outubro a dezembro, né, o terceiro trimestre. Caso essa revisão se confirme, nós também vamos ter um carregamento estatístico, que é 1%, e aí também, se a economia progredir a taxa de 0,6% a cada trimestre do ano que vem, o crescimento do PIB no ano chegaria a 2,5%. Tá? Mesmo com a expansão do terceiro trimestre desse ano, porém, a atividade econômica mostra avanço muito lento. E aí a gente vai debater justamente o quanto é vazio esse otimismo do governo, que em alguma medida a grande imprensa está reverberando, está fazendo caixa de ressonância. As revisões promovidas pelo IBGE nos últimos meses de novembro indicam, por exemplo, que o PIB de 2017 e o de 2018 cresceu 1,3%, né, em cada ano, e não 1,1% como antes registrado. Então, quer dizer, se esse ano, caso o PIB de 2019 repita essa variação, o ritmo de crescimento permanecerá igual ao dos 2 anos anteriores. Quer dizer, não temos nada a comemorar. Mais do que isso, gente, o resultado não deixa margem à dúvida que a recuperação continua sendo a mais lenta da história brasileira registrada. Com o avanço do terceiro trimestre, a atividade ainda roda em níveis de 3,6%, inferior ao pico anterior à recessão de 2015 e 2016. Tá? Na média das últimas 9 recessões que o Brasil viveu, depois de 22 trimestres, o PIB já era mais de 10% superior ao pico anterior à recessão. Quer dizer, o Brasil caía, crescia negativamente, e depois, quando voltava a crescer não só mais rápido, como superior ao
ao patamar antes da queda. Então, essa recuperação, a atual recuperação, é atipicamente, né, muito lenta. Os cálculos de vários economistas indicam que, se mantiver o ritmo de recuperação médio dos trimestres pós-crise, o nível existente da atividade na época da Copa do Mundo, em meados de 2014, só será alcançado na Copa do Catar, em 2022. Se crescer mais rápido, 2 a 2,5% em 2020, e mantiver o ritmo, a recuperação só será completada em meados de 2021. Tá? Sugiro, inclusive, procurar na internet os dados feitos pelo economista Gilberto Borsa Júnior e também um artigo do colunista, o José Paulo Kupfer, né, que é atualmente da Folha de São Paulo, que ele foge um pouco, né, que a grande imprensa costuma escrever. O irmão dele, do Kupfer, é inclusive um grande economista acadêmico da área de economia industrial. Então, esses dois fogem bastante aí do patamar que a grande imprensa gosta de ouvir, que são geralmente analistas do mercado financeiro. É importante chamar a atenção do que está acontecendo, né? O elemento-chave para explicar a situação de crescimento, mesmo que pequeno, mas de crescimento que nós vivenciamos, é a taxa de investimento. Embora venha se recuperando nos últimos trimestres e tenha crescido 2% no terceiro trimestre sobre o segundo, o investimento ainda se encontra 23% abaixo do nível em que estava no início de 2014, com a construção civil ainda 30% abaixo do pico anterior. Então, a taxa de investimento tem sido impulsionada principalmente pela construção civil e a produção de material de transporte, principalmente caminhões. E aí, a construção, que corresponde por cerca de metade da chamada formação bruta de capital fixo, cujo volume em comparação com o PIB determina a taxa de investimento, tem sido beneficiada por melhores condições de crédito. Essa tem sido... Então, a gente está vendo pelas ruas, né, vários lançamentos imobiliários, mas olha só que interessante, não é nunca o patamar do que a gente viu lá em 2014, não lembre nada. E esses lançamentos imobiliários estão muito puxados porque o governo distensionou o crédito da construção civil, uma tentativa justamente emergencial de tentar aliviar a pressão na economia, mas esses lançamentos geralmente são para o segmento de luxo. Então você não está vendo construções para casa própria, para trabalhadores, né, de classe média baixa, trabalhadores de classe C e D. Nós estamos vendo muito empreendimento de alto padrão e são inclusive pessoas que passam menos pela crise econômica e têm recursos entesourados, né, tem poupança, e é o momento de comprar, inclusive, elas estão comprando apartamentos. E o próprio Construção Civil liberou muitos apartamentos, inclusive a preço barato, para reduzir seus estoques e poder acessar crédito, porque é um setor da economia que se move precisando circular, né, o fluxo, o capital dele. Então, mesmo que ele não pode ficar retendo apartamentos. Então, o setor imobiliário fez uma verdadeira queima de apartamentos no ano passado e ainda início desse ano, acessou crédito e está construindo novas unidades. Então, ele está puxando a taxa de investimento geral da economia, né, e ter contribuído um pouco para o crescimento geral da economia. O outro é a venda de caminhões, né, que tem sido o destaque na parte dos investimentos representados por máquinas e equipamentos, que responde por 30% da chamada formação bruta de capital fixo. A produção de caminhões cresceu 30% a cada um dos últimos 2 anos, devendo avançar mais de 10% em 2019. A força do setor agropecuário explica esse desempenho. E também houve processo de renovação da frota, né? Então, é explicado esse crescimento do setor de caminhões. Já no terceiro trimestre, como a gente para analisar mais detalhada, a taxa de investimento evoluiu para 16,3% do PIB,
mas os preços constantes de 2018, mas a preço constante de 2018, desculpa. No acumulado dos últimos 4 semestres, ainda está em 15,5% do PIB. É um nível considerado insuficiente para permitir projeções de crescimento mais vigoroso e sustentável, tá bom? E aí a gente, só para já entrar para a reta final, os investimentos medidos pela formação bruta de capital fixo tiveram uma alta de 2% na comparação com os 3 meses anteriores, mas isso significou uma perda de ritmo de crescimento, já que havia subido 3% no segundo trimestre, frente ao primeiro. O próprio IED, o Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial, avalia que, de fato, o investimento tem se expandido, mas parece passar por uma acomodação. É o que ilustra a redução do desempenho acumulado no ano até o terceiro trimestre, de 4,3% positivo em 2018 para apenas 3,1% em 2019. Com isso, a taxa de investimento do país, né, a formação bruta de capital fixo sobre PIB, né, não tem dado continuidade à melhora registrada em 2018, depois de ter atingido sua pior marca em 2017, avançou para 16,3% no terceiro trimestre de 2018 e aí permaneceu. Inclusive, permaneceu até o terceiro trimestre já desse ano. O consumo das famílias registrou no terceiro trimestre sua taxa de crescimento mais elevada do ano, 0,8%. Então, para o IED, o resultado se deve à melhora nas condições de crédito, a taxa de juros ao consumidor final caiu até como resultado da taxa Selic. Então, alguma medida, isso alcançou o consumidor final, né, as famílias, mesmo que o spread, a diferença seja muito grande, né? Nós estamos falando hoje de uma Selic que está 5% ao ano, enquanto o consumidor paga no rotativo do cheque especial 300% ao ano, né? Então, isso melhorou, em alguma medida, o consumo, e também houve uma liberação dos recursos do FGTS. Então, esse recurso fez com que as famílias ou consumissem, né, ou pagassem suas dívidas. E pagar dívida também é bom porque libera o crédito a elas, aí elas compram, voltam a consumir. Assim, também é importante registrar que essa melhora no consumo das famílias é porque houve criação de empregos, embora predominantemente informais. Então, com uma renda muito menor, certo? Trabalhos precários, com uma jornada muito maior. Então, como a gente viu, né, que o desemprego estabilizou, mesmo com o crescimento vegetativo da população, o desemprego, a desocupação está estável. Isso significa que está sendo gerado empregos, mesmo que não no volume necessário para mais do que compensar o crescimento vegetativo e recuperar os empregos perdidos durante a recessão. E há uma grave patamar de desocupação. Agora, para a gente finalizar mesmo, pela ótica da demanda, o crescimento do terceiro trimestre se deu pelo consumo das famílias, como eu disse, e o investimento. Agora, o consumo do governo e o setor externo jogaram contra a recuperação da economia. As exportações tiveram uma queda de 2,8%. Apesar do Bolsonaro viajar pelo mundo, né, pelo Oriente Médio, viajar para os Estados Unidos, viajar pela Ásia, a economia brasileira cresceu no setor de exportações, né, houve uma queda, não houve um aumento, frente ao segundo trimestre de 2019. E o consumo do governo, que é o gasto público, por sua vez, caiu 0,4%, um reflexo das políticas de redução de gasto público. Então, comparado ao resultado do terceiro trimestre de 2018, a queda dos gastos do governo foi mais brutal, 1,4%. Esses dois estão afetando ainda mais, né? Então, nós temos o quê? Uma taxa de investimento que ficou estagnada em relação ao ano passado e uma austeridade do governo que sabota a recuperação da economia. Então, Paulo Guedes cada vez mais usa o expediente de reduzir o gasto público, dizendo que com isso vai garantir a confiança do mercado e a retomada do crescimento, supondo que os agentes
privados, né, vão substituir, entrar substituindo o gasto, a redução do gasto público por o gasto deles. Eles não o fazem, e mais que isso, o governo reduzindo o gasto público, ele reduz a demanda geral da economia, então diminui o crescimento da própria economia, com prejuízo na própria arrecadação do governo, né? Então, a cada mês o governo tenta se reequilibrar, cortando mais gasto público, mas isso gera a própria queda da arrecadação dele. Então, a gente está numa espiral descendente, né? Essa analogia que eu sempre falo com vocês. Gente, é isso. Falei bastante. Pois não, Antônio. Desculpa eu te interromper. Claro, não. Tem um tempinho a mais aí? Sim, tem. Bom, circula nos grupos aí do WhatsApp o link de uma matéria, suposta matéria, não li, tá? Do jornal inglês Financial Times, que ela desmascararia essa informação aí de um reajuste, né, quer dizer, de uma melhora no produto interno bruto. De acordo com a reportagem do jornal londrino, diz a notícia aqui, né? As estatísticas econômicas do governo brasileiro têm falha nos números sobre exportações, que influenciam a cotação da moeda. O superfaturamento ele escreve aqui, PIBinho para 0,6%, ou seja, o diabo pode ser pior ainda do que foi pintado. E segundo essa notícia, não sei se é fake news, né? A gente tem fake news de todo lado. Essa matéria do Financial Times estaria questionando esse resultado. Antônio, assim, sem entrar com profundidade, talvez a gente possa até abordar amanhã no versão reduzida, né? Não necessariamente uma versão estendida, né? Que vai amanhã ao ar às 20 horas, né? Às 8 da noite. Eu não consegui ler com a matéria do Financial Times, eu vi que é verdadeira, saiu nesse jornal, né? A grande imprensa brasileira está colocando algumas notas, né? A imprensa alternativa, principalmente aquela ligada à oposição, particularmente ao PT, ao PDT, elas estão dando destaque a essa grande matéria do Financial Times. O Financial Times não é um veículo de esquerda, muito pelo contrário, é um veículo da grande burguesia, nem da burguesia, como da alta burguesia. É um veículo extremamente conservador, ligado ao livre mercado, e me pareceu ser uma matéria muito sólida. Eu vou dar uma lida, né, a versão original da matéria, mas o que ela está levantando é que a imprensa, o que o governo vem lançando mão de notícias positivas, uma aqui, ora ali, números que são constantemente revisados para alterações metodológicas nos números apurados, e isso levanta suspeita, né, de manipulação dos números, os dados da estatística da economia brasileira, das contas nacionais, e principalmente uma manipulação da interpretação, tá? Para que isso? Porque o governo precisa, de maneira artificial, provar que a política econômica está dando certo. Apesar de a gente ver no dia a dia, o trabalhador e a trabalhadora ver nas ruas o quanto a política econômica está indo muito mal nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, nos últimos 4 anos, pelo menos. Está indo muito mal a política econômica, né? Desaceleração na geração de empregos, estagnação na geração de empregos, muito desempregado, fechamento de lojas, né? Porque a gente pega os dados, vários dados, inclusive, provam isso, mas essa necessidade recorrente de pegar números que justificar que a política está dando certo, mesmo que paulatinamente. Eu não sei, e aí sendo franco com os nossos ouvintes, com nossos amigos e amigas,
Enquanto o Financial Times lança suspeitas sobre a manipulação direta dos números. Eu percebi que é uma manipulação, já há vários meses a gente fala aqui, uma manipulação da interpretação. Então, você pensa um dado positivo, exclui todos os dados negativos e tenta explicar a realidade por esse único dado positivo. E mais do que isso, você não faz uma leitura muito otimista desse dado positivo e não procura entender que ele, muito pelo contrário, ele é uma exceção ou mesmo um momento muito flutuante da economia. A economia está muito oscilando. Então, tal como o mar que oscila, você vai para cima e vai para baixo. Você não mantém uma constância, não vai para frente. Então, a economia não está indo para frente, está subindo, né? Então, só para registrar aqui, com cautela, certo? Sendo franco com vocês, mas acho nítido isso, né? Que há uma manipulação dos dados, não dos dados em si, da interpretação. Aí amanhã a gente conversa com mais detalhes essa questão do Financial Times. Mas destacar, não é um veículo de esquerda, não é. É um veículo da grande burguesia internacional que está questionando a economia brasileira. E mostra algo que a gente já tinha comentado aqui para concluir, Antônio, que há um risco Bolsonaro. Apesar do frenesi do empresariado brasileiro, que inclusive está sedento, né, ávido em apoiar Bolsonaro para aplicar suas reformas neoliberais extremadas, né, coordenadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um banqueirão, um grande banqueiro, a burguesia internacional tem muita cautela com Bolsonaro, porque já viu-se em outros lugares e que deu muito errado. Né? Então tem muita cautela, especialmente porque todo esse frenesi não se materializa em geração de empregos, crescimento do faturamento. Nós colocamos aqui o quanto o faturamento das empresas cresce muito pouco, certo? E quando cresce, não está se levando ao aumento do consumo e mais ainda crescimento da geração de empregos, né? Principalmente empregos formais, né? Então, o grande burguesia internacional vê com cautela, apesar de apoiar a agenda econômica do Bolsonaro e Guedes, mas vê muito cautela esse governo. Muita suspeita, mais do que cautela, muita suspeita. Tá bom, Antônio? Falei um pouco demais desse tema e eu acabei talvez não explicando o suficiente para os nossos ouvintes. Mas amanhã a gente conversa mais, tá bom? Foi muito bom. Foi muito bom o esclarecimento, Almir. Então amanhã, né, a gente esclarece mais ainda, tá, Antônio? Então queria encerrar, queria pedir para os nossos ouvintes mandar dúvidas, críticas e sugestões para o e-mail aqui do programa Quadro Economia é Fácil, que é o economia é fácil, tudo junto, né? economiaefácil@gmail.com, ou deixar uma mensagem, um recadinho aí nas nossas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, né? Que temos no Facebook, Instagram, Twitter, e é claro, essa live a gente vai estar salva aí no Facebook e depois a gente vai subir lá para o nosso canal no YouTube e vocês também podem deixar um recadinho, né, no canal do Economia Fácil lá no YouTube. Tá bom, Antônio? E aí a gente convida os nossos ouvintes a encerrar da live e seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre, música e informação durante o Boletim de Censura Livre, tá? Agora com Antônio de Pádua Figueiredo, né? Lá no www.crwebradio.com, ou pelos aplicativos Radionet e o nosso exclusivo que vocês podem baixar lá na Play Store. Tá bom? Tchau, Antônio. Forte abraço, um ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Até amanhã, meu amigo. Até amanhã, meu amigo. Bom, e aproveitando para agradecer aqui, né, os comentários do Iraci, a gente vai pedir ao Almir para responder aqui também, e em especial a Sandra Vargas, professora Sandra Vargas, que participa conosco aqui, é a nossa apoiadora financeira e também incentivadora do projeto da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado. E a nossa amiga lá da Espanha, a Denise Teixeira, jornalista. Daqui a pouco a gente volta na Web Rádio Censura Livre.
Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Nós encerramos a transmissão.